Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Cristocorp, um canal de princípios cristãos moldando líderes e organizações. No vídeo anterior, nós falamos sobre um conteúdo importantíssimo para nós, que é o complexo de inferioridade, bem como todo o mal que uma visão inferior de nós mesmos pode nos causar. E no vídeo de hoje, nós vamos refletir sobre o outro polo deste complexo, que é tão perigoso quanto caso não haja uma dosagem sobre a nossa autoimagem. E eu estou falando do complexo de superioridade. Mas, primeiramente, vamos ler um texto bíblico curto, porém extremamente profundo e atual, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 21 ao 23. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Essa passagem relata um momento em que Herodes Agripa I, um governante poderoso e experiente politicamente, e admirado pelo povo também, vive o auge de sua exaltação e, ao mesmo tempo, o início da sua queda. Este livro ele foi escrito por Lucas, no qual ele nos conta em que um dia em que Herodes se assentou em seu trono, estava discursando com vestes reais. E a multidão, tomada pela admiração e esplendor do rei naquele momento, eles exclamam: "É a voz de Deus e não de homem." Entretanto, Herodes ele comete um erro fatal aceitando aquela aclamação sem corrigi-los ou redirecioná-los à glória que deveria ser para Deus, e sem reconhecer também o seu limite como humano. E o texto afirma algo muito sério. No mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu porque ele não deu glória a Deus. E essa passagem nos conduz a uma reflexão profunda sobre ego, narcisismo, identidade e a forma como nós enxergamos a nós mesmos. Do ponto de vista psicológico, Herodes representa muito bem aquilo que hoje nós chamamos de narcisismo, que segundo a psicologia não é apenas vaidade, como afirma o senso comum. Nós podemos ver autores como Sigmund Freud, Otto Kemberg e o mais recente, Jean Twenge, que eles explicam que o narcisismo ele envolve três características básicas, sendo eles uma autoimagem inflada, necessidade constante de admiração e dificuldade em reconhecer os seus limites, falhas ou também dependência dos outros. Nós podemos ver no texto ali que Herodes ele não criou aquela aclamação do povo, mas ele validou internamente ao não repreendê-los, passando a acreditar que aquela imagem grandiosa que eles falavam era de fato quem ele era. E é exatamente aí que mora o perigo do narcisismo. Na teoria psicanalítica, e especialmente os conteúdos de Freud, o superego ele representa o conjunto de ideais, padrões e expectativas que temos sobre quem nós deveríamos ser. Agora, o problema ele surge quando o superego se torna inflado, rígido e irrealista demais, no qual a pessoa ela passa a viver não mais como ela é de fato, e sim como ela acha que ela precisa ser vista pelos outros. E Herodes ele viveu isso. O poder, a aprovação pública, o controle e o reconhecimento absoluto. E segundo Karen Horney, quando o eu idealizado substitui o eu real, a pessoa ela perde o contato com a própria humanidade, deixando de ser alguém em crescimento e passando a ser alguém focado em performance para os outros. O narcisismo ele traz consequências sérias, tanto espirituais quanto emocionais. O primeiro deles é a desconexão com a realidade. Estudos mostram que pessoas narcisistas superestimam suas capacidades e subestimam os riscos ao seu redor. E a Bíblia chama isso de soberba. É o que diz ali em Provérbios, quando ele fala que a soberba ela precede a ruína. E a segunda consequência é a fragilidade emocional disfarçada de força. Apesar da aparência de confiança, o narcisista ele depende excessivamente da validação externa. E quando ela falta, surge a ansiedade, o vazio, a raiva, fazendo com que ele se desespere por essa validação. E o terceiro é a dificuldade de crescimento emocional. Olha, entenda algo. Quem acredita ser perfeito
não aprende, não muda e não amadurece, pois acredita na sua própria autossuficiência. E na história nós vemos que Herodes ele não ouviu, não refletiu e não corrigiu o povo. E isto lhe custou tudo, inclusive a própria vida. O apóstolo Paulo nos dá em Romanos capítulo 12, versículo 3, um princípio extremamente saudável e que devemos considerar aplicá-lo em nosso cotidiano. Ele diz o seguinte: não pense de si mesmo além do que convém, mas pense com moderação. E nisso a psicologia moderna ela concorda também, no qual ter uma autoimagem saudável não significa se diminuir, mas reconhecer as suas virtudes sem glorificá-las. Ou seja, reconhecer as limitações também sem odiá-las. E autores como Carl Rogers defendem que a maturidade emocional para agir dessa forma, ela só nasce quando há congruência entre quem nós somos e quem nós acreditamos ser. Partindo disso, partindo de tudo que nós falamos até agora, eu gostaria de deixar 4 dicas para podermos praticar cada vez menos o complexo de superioridade. O primeiro deles é praticar a autoconsciência. Sempre é interessante nós nos perguntarmos quem somos nós de verdade, além dos aplausos, além dos holofotes. Isso é um exemplo e um exercício que evidencia quem nós somos de verdade, pois é no momento onde os holofotes eles se desligam que a nossa natureza de fato se apresenta. E o segundo ponto é aceitar os limites como parte da nossa humanidade. Uma coisa que nós precisamos entender é que os limites eles não diminuem o nosso valor. Na verdade, eles organizam a nossa vida, fazendo com que nós sejamos mais pé no chão e realistas quanto à nossa realidade. A terceira dica é buscar validação interna e não apenas a externa. Pessoas emocionalmente maduras não vivem reféns da opinião alheia. Na verdade, elas são bem convictas das suas próprias opiniões, sendo assim autênticas independentemente daquilo que as pessoas pensam à sua volta, procurando colocar sempre os seus princípios em primeiro lugar. E a quarta e última dica é redirecionar o reconhecimento a quem é devido. Uma das grandes questões de Herodes naquele momento foi que ele caiu porque reteve a glória para si, ao invés de reconhecer que a glória era para Deus e ele era simples humano. E isso nos faz entender que reconhecer que as oportunidades, os dons, os talentos, as conquistas, elas não nascem apenas de nós. E isso gera humildade e equilíbrio no nosso interior. Atos capítulo 12 não é apenas um relato histórico. Na verdade, é uma advertência atemporal, onde ele nos ensina que quando uma imagem que fazemos de nós mesmos se torna maior do que a nossa essência, o colapso ele é apenas uma questão de tempo. E a ciência chama isso de distorção do self. A Bíblia, ela chama isso, na verdade, também de orgulho. E ambas concordam no resultado, que é a queda, o sofrimento e a ruptura interior. Então, que nós sejamos positivos conosco, sim, mas realistas, conscientes e moderados para que a nossa história não termine como a de Herodes, mas como alguém que cresce em graça, verdade e maturidade espiritual e psicológica. Gostou do vídeo? Gostou de aprender um pouquinho com Herodes a respeito de como nós não devemos ser ao receber aplausos, aclamação ou até mesmo louvor pelos nossos feitos? Então deixa um like no vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com pessoas que amariam aprender sobre este conteúdo e muitos outros. Siga as nossas redes oficiais e eu te vejo, meu querido irmão e minha querida irmã, no próximo vídeo.